Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. Bem-vindos de uma forma especial aos nossos telespectadores dos Estados Unidos da América, do México e de todas as partes do mundo em que este Duelo de Ideias chega. Hoje tenho um convidado especialíssimo, um homem que é meu amigo no Facebook e que não concordou com um dos nossos convidados e hoje deu-me esta entrevista para ter a oportunidade de esclarecer os seus pontos de opinião sobre os vários acontecimentos importantes que aconteceram na nossa terra nos últimos anos. Trata-se de Eduardo Pimentel. Bem-vindo ao Duelo de Ideias. Quem é Eduardo Pimentel? Eu sou natural aqui de Ponta Delgada, nasci há 55 anos na Matriz, ao lado de cima da antiga papelaria Ambar. Muito bem. Pronto, e estive cá até os meus... Frequentou qual escola? Andei na Passarada. Muito bem. Fui para a Passarada com 5 anos e estive lá até aos 9, até à 4ª classe. De onde é que ficava a Passarada? Veja se me recordo. Rua de Contador. Muito bem, que ainda lá existe, Exato. Ainda lá está o colégio. E que tal era a Passarada como escola? Eu gostei de andar principalmente na classe infantil, não sei. Sim, claro. Porque... Mas houve algum professor que o marcou? Não, eu falei na classe infantil precisamente por isso, porque havia uma senhora na altura que era proprietária, que era a tia Gabi, e pronto, era uma senhora... Portanto, era uma escola familiar, não digamos assim? Sim, poucos alunos, mas acho que tive um ligeiro azar com a professora que me calhou em sorte, digamos. Mas então porquê? Pronto, a senhora, acho que era o contrário daquilo que devia ser um professor, pelo menos na minha maneira de ver. Sim. E depois faz a primária aí e depois vou para o ciclo. A primária chama-se ensino básico, não é? Apanhei o primeiro ano do ciclo preparatório na Roberto Ivans. Muito bem, ali ao pé do teatro. Exato, na antiga Escola Industrial. E depois? E depois passei para o liceu, estive lá o primeiro e o segundo ano e fui para o liceu em 72, se a memória não me atraiçou, em 72 fui para o liceu. Aí, na Roberto Ivans e no liceu, há algum professor que o marca, algum colega que o influencia? Tenho um especial carinho por uma professora de História que apanhei, que... Agora falha o meu nome. Claro. E do professor Borba Vieira, professor de desenho. De desenho. Desenho. Muito bem. E também, já agora, se me permite, apanhei na altura um diretor, penso eu que no último, portanto, no segundo ano do ciclo, um senhor de ideias avançadas para a época, que no terceiro período abria sempre que as aulas não eram mistas. Era a parte feminina e a parte... Estamos a falar ainda antes de 25 de Abril. Antes de 25 de Abril, portanto. E o senhor, no último período, abria aquela passagem que estava sempre fechada e podíamos circular no recreio das meninas e vice-versa. Isso era um escândalo. Não, mas foi engraçado. Lembra-se do nome desse professor? Não, eu penso que era do Faial. Portanto, e a professora que me esqueci o nome é Ana Maria Neto Viveiros. Muito bem. Professora de História, espetacular. Coitadinha, recentemente falecida. Isso não sabia. Poetisa, escritora, mas foi uma senhora... excelente professora, realmente. Foi sim, enfim, era muito amigo dela e é comovente ver que um antigo aluno que se recorda dessa já agora, dessa pedagoga. Penso que tenha sido no segundo ano, eu e mais meia dúzia de colegas, sobre a alçada dela, fizemos um museu de história. Tudo feito com trabalhos manuais, com textos. Tem jeito para o artesanato, digamos? Não, por acaso não tenho muito. Escrevia mais que aquilo. Mas pronto. E depois, acabou a Roberto Ivans, foi para o liceu e do liceu? E do liceu fui para Lisboa. Mas porquê é que vai para Lisboa? Porque a minha vida aqui, digamos, aqui em São Miguel é marcada por 2 períodos. Até ao 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Portanto, o 25 de Abril apanha-o em que ano? Eu estava em 74, devia estar no quarto ano. Não tive quarto ano. Não tive quarto ano, portanto, hoje o 8º ano, não é? Possivelmente. E depois, segundo me disse, tenho a ideia, portanto, que o 25 de Abril que houve aí perturbações na sua vida. Sim, portanto,
O doutor recorda-se, aqui, apesar de estarmos a viver no fascismo, como se costuma dizer, não é? Pronto, aqui havia uma liberdade, aqui tínhamos aqui uma vida sossegada, bela e serena. E depois, com o 25 de Abril, a coisa, na minha maneira de ver... O senhor já era um homem de ideias democráticas antes de 25 de Abril, apesar de ser muito criança, não é? Eu tinha 14 anos. Sim, mas os seus pais, por exemplo, eram pessoas ligadas já à democracia ou não eram políticos? O meu pai é natural de Lisboa, de Poço Bispo, e recordo perfeitamente, aí desde 1970, talvez, ouvir a Rádio Portugal Livre. Ele e um grupo de amigos que se reuniam lá em casa para ouvir. Portanto, o seu pai era um homem de oposição ao Estado Novo? Sim, podemos dizer que sim. E democrata, portanto, não é? Sim, também, logicamente. E o Pimentel cresce nesse ambiente e forma a sua mentalidade democrática também. Dá-se o 25 de Abril. Qual foi a mudança que houve na sua vida? Portanto, eu, antes de decidir que partido ou que força, ou esquerda, direita, eu vi comícios do PS, do PSD, do CDS, do PCP, tudo o que havia para ver e para ler, eu fiz este percurso. Pronto, e escolhi o Partido Comunista na altura, com 14 anos. Quem era o dirigente do Partido Comunista? Era o Carlos Freião. O Freião, que era de Faial. Que era de Faial. Portanto, foi uma opção arriscada na altura, não? Porque o ambiente contra o Partido Comunista aqui era de cortar a faca, não é? Não, porque eu lembro-me perfeitamente de um comício que houve aqui no Coliseu do Partido Comunista. Até veio um senhor do Comitê Central. Lembra-se quem era? José Vitoriano. José Vitoriano. Não um senhor baixinho. Não me lembro. Pronto, a coisa... E estava muita gente no Coliseu? Estava cheio, os camarotes, tudo perfeitamente natural. Tinha o senhor, portanto, 16 anos na altura, não é? Se calhar, possivelmente, à volta disso, 15, 16 anos. E depois? Mas as coisas aqueceram, não é? As coisas aqueceram cá, primeiro com o aparecimento do mapa. Porquê é que o Partido Comunista nunca aceitou o mapa? Sendo uma organização legal. Legal, exato. O mapa era uma organização legal. Eu sei. Mas o Partido Comunista não aceitou. Porquê? Há coisas que também não compreendo, não é? Sim, mas na sua mentalidade de criança, na altura, o que é que pensou? Mas pronto, não querendo desfazer em ninguém, penso que, pelo menos a ideia que eu tinha na altura, que as pessoas que estavam ligadas ao mapa vinham antes do 25 de Abril, para não perder os privilégios que tinham. Bom, essa era a versão do Partido Comunista. Era a versão, mas se a gente for ver individualmente, possivelmente mais de metade, ou assim, uma porcentagem grande de pessoas que... Não, olha que não. Eu, da minha parte, eu era, porque eu tinha pertencido à Ação Nacional Popular do professor Marcelo Caetano. Não entrei na União Nacional de Salazar, embora não tivesse nada contra o Salazar. Eu sou e fui um homem de direita sempre. Mas o Jean Costa Matos, por exemplo, não era, e foi uma das figuras fundadoras do mapa. O doutor Sobrinho, que era notário, também não era. Mas eu acho que o grande defeito, digamos assim, do mapa foi ter começado de cima para baixo. Não foi uma coisa que as coisas boas devem começar de baixo para cima. Sim, mas o Partido Comunista também não começou de baixo para cima. O Partido Comunista começa com grandes líderes que depois que o organizam. Essa crítica pode ser feita a qualquer organização desse género, não é? Claro. Agora, por aquilo que eu percebi na sua mensagem no Facebook, o senhor acha que a versão do Álvaro Lemos quanto ao assalto ao mapa que não era correta, que não é... Qual é a versão que o senhor tem do assalto ao mapa? Porque o que se passou foi o seguinte: houve a manifestação do 6 de junho. Exatamente. Mas isso é depois do assalto ao mapa. Não, é que houve uma manifestação. O mapa é assaltado em março. Em março. E o 75. E o junho é a seguir, é lógico. Portanto, o assalto ao mapa dá-se em março, no Campo São Francisco, lembra-se? Perfeitamente. Não é? O que é que aconteceu? Não, é que houve uma manifestação conjunta do Partido Comunista, do Partido Socialista e do Movimento de Esquerda Socialista. Não sei se está recordado disto. Do MES. Do MES. Houve uma manifestação que saiu ali da Matriz,
subia a Rua dos Mercadores, descia a Rua da Misericórdia, subia a Rua António José de Almeida e veio aqui parar ao Campo São Francisco. Mas o assalto em si não foi programado, porque o assalto em si, a única coisa que aconteceu ali, parámos ali todos, até lá estava o Jaime Gama e tudo, e parámos ali todos e começámos a gritar, eu e os outros todos, uma centena de pessoas talvez, morto ao mapa, morto ao mapa, morto ao mapa. Foi isso que se passou. Sem conhecer a ninguém, não é? Sim, também a sede estava vazia. O Jaime Gama era sobrinho do Engenheiro Costa Matos, portanto, o Engenheiro Costa Matos tinha sabido, na véspera ou antevéspera, que o mapa ia ser assaltado. Não, isso não foi... Isso sabíamos, eu peço desculpa, mas sabíamos. Pronto. E vou dizer, já agora, os nossos telespectadores ficam a saber, são daqueles segredos que, para nós, é um segredo polichinelo, porque todos nós sabemos. Um dos nossos militantes, que eu não vou dizer o nome porque ele ainda é vivo, mandou eletrificar as varandas com corrente 220 e o Engenheiro Costa Matos, quando soube disso, mandou retirar os fios, porque senão tinha morrido alguém eletrocutado, não é? Portanto, nós sabíamos que o mapa ia ser assaltado. Mas deixe-me dizer, pronto, a manifestação terminou ali e houve este grito de guerra, digamos, mas só houve 3 pessoas que entraram dentro da sede do mapa. Mas destruíram tudo. Não havia lá quase nada para destruir. Papéis, cadeiras, um armário com tintas. Era o que tinha lá. Mas entrei eu... Mas concordou com isso. Na altura terá concordado porque era uma criança, mas hoje, sim, a esta distância, acha que fizeram bem? Essa distância, se calhar, era desnecessária, eu concordo plenamente. Não ponho isso em questão. Mas a verdade histórica é esta, independentemente das informações que possam ter tido, que ia ser assaltado, pelo menos na minha ingenuidade de 15 anos ou 16, como criança não lhe iam dizer de 15 ou 16, claro, tudo bem. Mas só houve 3 pessoas. Eu, um rapaz do Pico que era mais velho e uma menina na altura. Porquê é que cortaram a bandeira do mapa? A bandeira dos Açores, não era do mapa, era dos Açores. A bandeira dos Açores. E viemos à janela. Porquê é que rasgaram a bandeira? Pronto, aquilo por nós era o símbolo, digamos, do fascismo. Pronto. Mas quem é que lhes disse isso? Quem é que transmitiu? Vocês deviam ser da juventude comunista, não é? Do UEC, União de Estudantes Comunistas. União de Estudantes Comunistas. Portanto, alguém vos disse que aquilo era a bandeira do fascismo, não é? Pronto. Não fomos doutrinados assim dessa maneira. Houve espírito crítico da parte de vocês no sentido de dizer, mas fascismo porquê? A bandeira do fascismo, ou era a bandeira que não tinha bandeira, o salazarismo não tinha bandeira, era a bandeira de Portugal, exato, não é? A União, a Legião Portuguesa também tinha bandeira, a Universidade Portuguesa tinha bandeira. Posso acrescentar o seguinte? Com certeza. Com o outro senhor que esteve aqui, que eu conheço há muitos anos. Lemos. Exato. Disse que aquilo estavam lá militares e essa coisa. Desculpe-me, doutor. Estavam soldados, eu vi. Doutor. Eu vi soldados lá. Deixe-me dizer, entramos 3 pessoas lá dentro. Quando chegamos cá abaixo, estava o general Valentino de Magalhães. Exatamente. Não estava sozinho. Tinha um de cada lado, com um cavalo marinho deste tamanho, que nos bateu antes de chegarmos à rua, naquele hall de entrada. E quem nos abriu a porta para entrar foi um doutor que tinha um consultório ao lado esquerdo, o doutor, sabe melhor do que eu. Silva Melo? Não era Silva Melo, não. A sede do mapa ficava para o lado direito. Sim. E o consultório do médico ficava à esquerda. Do médico? Do médico. Silvano Neves. Silvano Neves, sim senhor. Ele é que nos abriu a porta e disse, podem entrar que não está cá ninguém. Sério. Portanto, o doutor Silvano Neves abre a porta a 3 rapazes, não é? 2 rapazes e uma rapariga. Vocês saem, fazem aquilo, muita zargata cá em baixo. Jaime Gama assistiu a essa parte, já não posso garantir. Bom, que estavam soldados... Mas ele esteve sempre muito renitente para a manifestação. Claro. Ele primeiro que dissesse que sim foi complicado. Agora vamos lá ver. O mapa é assaltado, isso criou uma revolta na população, porque a população não era comunista, não é? Tem que reconhecer isso. Exato. Portanto, estão de elementos de... Mas a população também foi mal informada, porque não me lembro do nome do senhor. Era um senhor muito popular da altura, que tinha uma câmara de filmar V8 e apresentava filmes dos campos de concentração nazi, a dizer que aquilo era o que se passava na Rússia. Isso é verdade.
Mas projetava esses filmes aonde? Pronto, em juntas de freguesia, naquelas associações, cafés. Mas vamos lá. Isso houve aí uma propaganda danada que os comunistas comiam as criancinhas ao pequeno almoço. Isso não é nessa altura, estamos ainda em março de 75. Exato. Não, isso tudo já tinha acontecido. Digamos que a luta, entre aspas, anticomunista era uma coisa que vinha de trás, não é? Vinha do regime anterior, não é? Os comunistas foram os maiores sacrificados do Estado Novo porque insistiram em ter o partido, que era uma coisa proibida, e a PIDE e o Salazar perseguiam, exato, prendiam, enfim, torturar já não sei, porque isso aí já a propaganda a gente nunca sabe. Pronto. Se é exagero de um lado. Pode haver exagero, mas alguma coisa houve. Agora, não há dúvida nenhuma que depois do 25 de Abril o Partido Comunista passou a ser uma organização legal. Exato. Aceito por toda a gente, não é? Correto. Não havia razão nenhuma para se perseguir os comunistas, pelo menos cá. Como disse, isto aqui era um paraíso, digamos. Antes do 25 de Abril. A ditadura aqui parecia pouco, não é? Era. Não havia não se notava aquela pressão. Tinha havido umas coisas para trás, mas não. O Dr. Bosco Coutinho tinha sido preso, exato, mas por ordens de Lisboa, etc. Por exemplo, havia a farmácia ali no Largo Camões, a farmácia, que não me recordo agora o nome. Camões, precisamente? Não, o nome que agora também não interessa. Aquilo era um poiso de oposicionistas ao... Sim, o Sr. Mesquita. Exatamente. O pai do Mário Mesquita. Sabe que às vezes deixavam ouvir as conversas à porta? Às vezes? Deixavam ouvir as conversas deles, dos homens, eu estava à porta. Sim, claro. Não me deixavam entrar, mas eu... Não, havia um núcleo de oposicionistas, não só... um senhor que faleceu há pouco tempo, Mesquita, o Eduardo Gama, o Bosco Coutinho, quer dizer, havia um núcleo grande, o Dr. João Silvestre, o Dr. Silva Melo... Das Ferreira estava sempre fora, porque ele pouco vinha cá. Eu conheci um velho comunista, que aliás era muito meu amigo, só me disse que era dos primeiros comunistas, o mestre Manuel, ele era conhecido como apelido que eu não vou dizer, ele era ali da Rua da Alegria ou assim, mas o filho, daqui a bocadinho já me veio o nome, que isto também os 73 anos já é um bocado, mas ele disse-me, olha, eu sou comunista sou o primeiro comunista inscrito por Ponta Delgada, porque ele na altura já teria 70 e muitos anos, não é? Eu também era amigo do tesoureiro das finanças, que 2 dias depois me aparece com um emblema de ouro do Partido Comunista. Isso é o Sr. Fulano, já não me lembro o nome dele. Mas toda a gente a seguir o 6 de junho, praticamente toda a gente teve medo de dizer que era comunista. Sim, isso é depois do 6 de junho. Os comunistas desapareceram, praticamente. É depois do 6 de junho. Mas antes disso ainda há o assalto ao Partido da Democracia Cristã. O PDC, exato. O PDC, que também é feito por vocês. Isso foi mais pelos jovens do MES. Isso foi combinado na mesa ali do Gil, do antigo Gil. Claro, mas diga uma coisa, mas concorda com isso? Concorda hoje? Na altura concordou, certamente. Na altura concordei, só não teria ido, não é? Não tinha havido o 6 de junho, não é? Ainda não tinha havido o 6 de junho. Ainda não tinha havido o 6 de junho. Dá-se o assalto ao mapa, depois dá-se o assalto ao Partido da Democracia Cristã. É o PDC, exato. Para quê? Foi uma forma, possivelmente não terá sido a mais correta, de manifestar o desacordo com aquilo que tanto o MAPA como o PDC defendiam. Até porque o PDC foi impedido de concorrer às eleições. Sim, mas por razões lá de fora, não é? Exato, mas pronto. Por razões lá de fora, não é? Por consequência, cá também não concorreu. E porque tinha um nome que era proibido, que era um nome de uma religião. Como sabe, os partidos... Depois acabou por ser aceito, não é? A Constituição, a primeira Constituição proibia qualquer partido político que tivesse designações religiosas. Exato. Para evitar a confusão entre a religião e a política. Mas, claro, começa a gerar-se aí nessa altura, quando o PDC é assaltado, a revolta surgiu, porque o PDC era uma coisa insignificante. O MAPA podia ter já umas pessoas de alguma influência, exato, enfim, que poderiam, digamos, influenciar a opinião pública, mas o PDC não. O PDC era o Álvaro Lemos e não se sabia quem era mais. E talvez nem isso, porque aquilo, como era da democracia cristã, eram umas pessoas ligadas à igreja, exato, depois quando perceberam que aquilo não era propriamente democracia cristã, até se afastaram. Mas pronto, em todas as revoluções, digamos, há excesso de parte a parte, não é? Sim, mas até aí foi de uma parte só. Tem que reconhecer isso. Pronto, até o 6 de junho foi só de uma parte. Até o 6 de junho, vocês não sentiram que estavam em minoria?
Não estava. Não, eu sentia isso, não era? Porque a maior parte, ou 99% dos amigos que eu tinha antes do 25 de Abril, deixaram de o ser depois do 25 de Abril. Pronto, e isto é uma realidade. Aliás, os meus amigos passaram a ser pessoas com mais 10, 15 e 20 anos. Sendo uma minoria, porque é que tiveram, digamos, o atrevimento, entre aspas, de assaltar organizações que não vos tinham feito mal nenhum? Não, isso não era nada pessoal contra ninguém, era a instituição em si, digamos, não é? E aquilo que defendiam. A ideia é esta. Calculo que estava lá alguém dentro, não é? Do mapa. Não estava. Mas podias ter estado, não é? Mas em contrapartida, ao contrário, estavam pessoas. Mas isso, a gente já vai para aí. Exato. É que depois dá-se o 6 de junho, onde é que se está no 6 de junho? O 6 de junho estava na Rua da Misericórdia, na sede do Partido Comunista. Mas aí no dia 6 de junho não aconteceu nada à sede do Partido Comunista. Não passaram à porta. Sim, mas não aconteceu. E quando passaram à porta, o que é que comentaram? Qual foi o comentário? Qual foi, digamos, a reação? Muita gente. Admiraram-se com a quantidade de pessoas Exato. que tinha na manifestação, não é? Sim, porque por aquilo que eu julgo, a memória que eu tenho, que uma razão lógica para protestar é o problema da lavoura e tudo isso, que foi aproveitado politicamente, como quase sempre, não é? Pronto, para fazer aquela manifestação e teve aquele apoio popular todo. Vamos lá ver. Isso é um argumento que eu ouço muita vez, mas que peço desculpa para discordar. Vamos lá ver. Se fossem a maioria lavradores. Não, a maioria não eram lavradores. E meia dúzia de indivíduos era o contrário. A aproveitar, e percebi essa argumentação, mas é exatamente o contrário. Exato. Havia meia dúzia de lavradores, alguns deles até desencadearam por causa da crise da lavoura que já estava, digamos, a crescer, por causa das questões do continente e daqui, mas propriamente aproveitar de quê? O que eles queriam tirar o Dr. Borges Coutinho, o Dr. Borges Coutinho era do Partido Comunista. O Dr. Borges Coutinho, que eu saiba, era do MDP-CDE. MDP-CDE, portanto não tinha ligações ao Partido Comunista. Ligações diretas não. Não tinha. O MDP-CDE tinha a sua sede em frente ao antigo asilo dos velhos. Mais à frente do PDC? Mais à frente do PDC, em frente. Em frente. Que também foi assaltada. Mas quando é que é assaltada? Depois de 6 de junho. É assaltado depois de 6 de junho. Portanto, depois dá-se a reação contrária. Não, mas a sede do Partido Comunista foi uma tentativa de assalto e um assalto. Aqui em Ponta Delgada. Isso eu não sabia. Diga lá então. A tentativa de assalto, foi, o assalto, não me recordo se foi a 16, se foi a 18 de agosto. De 75. De 75. E em julho entraram 4 pessoas às 2 da madrugada. Entraram lá 4 pessoas, portanto, não sabiam que estavam lá pessoas dentro, não é? E houve essa tentativa de assalto em julho. Mas não resultou em nada, não? Não, porque não estávamos lá em cima à espera deles. Eram muitos que estavam lá em cima? Infelizmente não, também. Porque eu, desde o 6 de junho até o 16 ou 18 de agosto, todos os dias dormi na sede do Partido Comunista. E dormiam lá 3, 4... O que eu percebi foi porque o Partido Comunista foi fazer a sua sede num segundo andar no centro da cidade. Era assim uma coisa um bocado fora da... Eu senti mais seguro, talvez, à altura. Bom, mas então, dá-se o 6 de junho, dá-se o assalto ao Partido Comunista, nessa altura, portanto, dirigido pelo Fraião, não é? Exato, Carlos Fraião. Havia alguém de São Miguel na direção do partido nessa altura? Havia muita gente. Havia uma comissão conselhia, havia uma comissão distrital, mas as pessoas tinham pouca motivação para aparecer, porque também sentiam-se perseguidas no trabalho, nos amigos. Pronto. Era quase como ter uma doença contagiosa. Isso não seria complexo de culpa? Não, a realidade era esta, doutor. Isso pode ter a certeza. Mas vamos supor que a maior parte das empresas de São Miguel são pequenas empresas. Fora, naquela altura, a única que havia de maior era a Casa Bem Saúde, que eu saiba, ninguém foi perseguido na Casa Bem Saúde. A Nestlé, por exemplo.
Sim, mas esta era uma multinacional estrangeira, suíça. Exato, mas pronto, tinha e tem cá. Mas não perseguiu alguém, não sei. Perseguiam. Isso aí não tenho conhecimento. Aliás, era dirigida por belgas ou suíços. Isso não sei, sinceramente, não sei. Nem tinha nada a ver connosco, não é? Que era uma multinacional. Portanto, é assaltado o partido. Mas era um estigma ser-se comunista aqui. Que será que era? Depois dos assaltos. Porque antes... Até posso admitir, que sim. Eu acho que foi uma precipitação. É capaz. Do Partido Comunista ter apadrinhado, se é que apadrinhou. Oficialmente nunca apadrinhou, não é? Oficialmente nunca disse nada. Oficialmente não. Agora vais a fazer isso? Não, isso não. Era cada um individualmente. Nem mesmo em comunicados, nem coisa nenhuma. Apenas se queixavam das prepotências depois das perseguições. Porque depois houve perseguições violentas, não é? Sim, porque nós na altura, o Partido Comunista fazia comunicados todas as semanas que eram distribuídos na rua, de mão em mão. Como é que eu ia dizer? Em agosto, então, a sede é assaltada e houve violência física. Não. Eu ouvi dizer que uma senhora tinha sido despida. Não. Isso corria. Isso corresponde à verdade. Aquilo começou a tirar do carro do Fraião para o mar. O carro do Fraião, isso eu acho incrível, sabe porquê? Porque o carro, uma carrinha 4L, está parada na Rua da Misericórdia, é levantado ao ar, é levada quase em ombros, sobe as escadinhas da polícia e é deitado ali ao mar. E não há nenhum polícia que diga, meus amigos, onde é que vão? Sim, mas numa manifestação daquelas a polícia não se metia, não é? Pois, está a ver, a falta de democracia. Claro, estávamos no meio de uma revolução, não é? Estávamos a meio de uma revolução. Mas já agora, doutor, o assalto, a tentativa de entrada na sede começou por volta das 9 da noite. Estavam... E vou-lhe dizer uma coisa que ninguém sabe. Eu tinha 15 anos na altura e neste dia, pela primeira vez na vida delas, uma irmã minha de 14 anos e outra de 11 anos foram lá, naquela noite. E por coincidência foi na noite que aquilo foi assaltado. Nós lá em cima tínhamos pedras, partimos a cabeça a muita gente. Houve pessoas que foram daqui para a terceira, levar 30 e 40 pontos na cabeça, porque não ficava bem ir aqui ao hospital com a cabeça partida por um comunista qualquer lá de cima do segundo andar. Isso também é verdade. Mas fora... Eu não confirmo nem desminto essa sua afirmação. Eu sei. Mas deixo-o dizer... Um taxista muito famoso da época, que eu não recordo agora o nome, mas pronto, isso aconteceu assim. E depois chegaram os bombeiros, cortaram a mangueira dos bombeiros, partiram o carro da polícia, houve um carro da polícia que estacionou, partiram-lhe o vidro e pronto, tanto a polícia como os bombeiros foram embora. Depois houve expulsões da ilha. Vocês foram expulsos ou saíram da ilha porque quiseram? Expulso, isso é uma força de expressão assim. Ou sentiram-se receosos? As pessoas foram sair. No seu caso, por exemplo, Eduardo Pimentel, o que é que sentiu? Eu aqui não estava seguro. Eu tinha ódios de estimação. Fui para Lisboa com 18 anos, menos 10 dias. E tinha 6 ou 7 processos em tribunal. De quê? De agressões. Mas em que o senhor era ofendido ou que era... Eu era agredido, por exemplo. E fazia queixa. Falou-me num processo que eu teria defendido o agressor. Lembra-se quem era? Eu defendi muita gente naquela altura, não é? O doutor foi o defensor do Estrela da Manhã, o Mário Jorge. Que eu não me lembro nada dele como defensor. Mas é engraçado, por exemplo... E você era testemunha de acusação? Não, eu fui o agredido. Portanto era ofendido. Eu, mais um, incrível que pareça, era um jovem na altura também chamado António Jorge, que o pai era comissário ou subcomissário da polícia. Houve um comício, uma tentativa de comício no ginásio do Liceu, não deixaram, e ele partiu-me os 6 dentes da frente aos 15 anos, assim, uma coisa qualquer, com as chaves do carro. Um polícia à direita e um polícia à esquerda. No julgamento, os polícias não apareceram. E houve absolvição por causa disso? Não, a absolvição foi por causa do seu comentário. Conseguiu criar ali. Mas os advogados também não têm o poder. Não, quando há prova, sabe? Mas eu vou dizer a frase. Diga lá. Eu vou dizer a frase. O doutor vendeu a ideia ao juiz
eu acho que era um senhor, vendeu a ideia ao juiz que aquilo não foi, aquilo tinha sido tão somente uma discussão de dois jovens, e aquilo não houve discussão nenhuma, percebe? Pronto. Mas você prestou declarações. Nós tivemos um advogado oficial, se não abriu a boca, se calhar ainda hoje não sabe o meu nome, e pronto, e ele foi absolvido. E apanhei 6 dias de baixa médica, que era o doutor ali na Rua dos Mercadores, que era o médico da polícia. Doutor Benjamin, talvez. O doutor Benjamin de Viveiros. Mas perante um cenário de fazer uma peritagem médica, uma agressão, e não trouxe mais testemunhas, era só a polícia. Sim, e porquê é que a polícia não apareceu? Até hoje não sei. Nem indagou, nem tentou saber porquê. Todas as restantes queixas, eu ia prestar declarações e até hoje, passados 40 anos, ainda não fui chamado. Bom, foram épocas. Depois o senhor vai de facto para Lisboa e fica em Lisboa muito tempo. Eu fico em Lisboa 30... Mas antes de chegar a Lisboa, se me permite, Mudou-se tanto, aquele shot já disse que tinha acabado. A gente vai prolongar mais um bocadinho só para... Estive em Lisboa 38 anos. E o que é que faz em Lisboa? Profissionalmente? Sempre estive ligado aos livros. Comecei como vendedor, porta a porta, crediário, passei por... E escreve? Ainda bem que falou, eu com 15, 16 anos, 14, entreguei dezenas e dezenas de manuscritos, digamos, a todos os diretores de jornais aqui da cidade. Nunca lhe publicaram nada? Nenhum. Até ao Semanário Ilha, recorda-se? Não teve tanta sorte de entrar? Não tive a sorte. Mas depois de restaurada a democracia, porquê é que não regressou? Porque, pronto, a vida toma outros rumos e... Casou lá fora, talvez? Sim, casei com uma açoriana, imagino. Fui para Lisboa para casar com uma açoriana. Claro. Mas também durou pouco. O seu pai fez a mesma coisa? O meu pai também fez a mesma coisa. Eduardo Pimentel, foi um prazer tê-lo aqui. Ainda bem que a democracia se restaurou, hoje podemos falar livremente. Sim, isso é. E de igual para igual. É fundamental. Já há liberdade. E devo reconhecer que o Partido Comunista foi um dos baluartes da restauração da democracia e da manutenção da democracia. Mas agora deixe-me só fazer... Eu, na altura, fui comunista até 1985. Em 85 desliguei-me do Partido Comunista. Não é o meu primeiro amigo que confessa ter feito isto, porque parece que a disciplina do Partido Comunista é demasiado pesada. Não foi pela disciplina. Eu acho que a disciplina é das coisas boas que o Partido Comunista tem. Nada se faz sem disciplina. Sem disciplina, claro. Muito obrigado pela sua disponibilidade e vamos nos ver mais vezes. Com certeza. Agora vai-me dar licença para eu apresentar aqui um livro. O primeiro é de João Gago da Câmara, Fragmentos entre dois continentes. João Gago da Câmara é filho do grande João Gago da Câmara, que foi presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi um dos presos de 6 de junho. Quem é que fez a lista dos presos de 6 de junho? Foi o partido ou não foi? Nós também ajudamos a fazer. Muito bem. Foi a vossa vingança. Ora bem, João Gago da Câmara, filho, trabalhou para a comunicação social durante muitos anos e reuniu em livro uma série de crónicas muito bonitas. Ele escreve muito bem, além de ter sido um bom locutor, ele escreve muito bem e é um bocado romântico, mas as crónicas leem-se com muita facilidade e gosto. Vale a pena ter este livro, é um encanto. Um homem que vem da aristocracia micalense, família, hoje todos trabalham, felizmente, não é? Mas tem uma educação esmerada e essa educação transmite-se na escrita, que dá gozo ao leitor seguir o pensamento dele e os acontecimentos da vida dele. Outro livro, que é de um continental, Caminhos da Vida, um amigo meu, um amigo comum, Apolinário Freitas, levou-me ao escritor José Rogério da Apresentação, que escreve, ele casou com uma açoriana, não é o único,
E escreve um livro muito interessante, porque, enfim, são os caminhos da vida e um desses caminhos passa pelos Açores. É um livro muito interessante, de bom tamanho, com muitas ilustrações. Portanto, não é a seca de um simples romance que se escreve ou de uma biografia que se escreve sem mais nada. Tem muitas fotografias. É, digamos, uma aventura da vida. O nosso escritor é este, que aqui está. É uma aventura da vida que ele escreve com facilidade e com encanto. Finalmente, a revista Rodas, que é uma magazine de distribuição gratuita, por enquanto pelo menos, e que trata daquilo que a juventude gosta muito, que são os carros de corridas e carros antigos e carros modernos, etc. Isto é uma nova revista que está a circular com alguma novidade, digamos assim, e que tem como editor o Carlos Costa, e que se recomenda aos jovens que gostam de desporto sobre rodas. Até ao próximo programa e obrigado pela vossa atenção.